oração inicial para nós, por gentileza? Agora. Isso. Convido os irmãos, se puderem, se colocarem de joelhos para rezarmos a Deus. Santo, 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 eterno Deus que habita nas alturas dos céus, a Ti toda a honra, todo o louvor, toda a glória e toda a adoração, porque só o Senhor é digno. Muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui em continuação a essa programação tão maravilhosa, onde estamos estudando a justiça de Cristo. Que o Senhor se faça presente através do seu Santo Espírito neste momento. Nos encha com o seu Santo Espírito para compreendermos essa mensagem de forma correta e colocarmos em prática com equilíbrio em nossa vida. Amém. Tenha misericórdia de cada um de nós, que o Senhor possa ter misericórdia e perdoar os nossos pecados, ó Deus. Se temos errado em algum ponto, que o Senhor venha nos corrigir, nos alertar, nos instruir, e que de uma forma especial o Senhor continue usando o irmão Cameron para trazer essas lições para nossas vidas. Seja com cada um de nós aqui, guia-nos e conceda-nos o Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. There is a quote in the writings of Ellen White, Há uma citação nos escritos de Ellen White, a counsel for us. um conselho para nós, Testemunhos para a Igreja, volume 4. Bom seria passar cada dia 1 hora de reflexão recapitulando a vida de Jesus da manjedoura ao Calvário. Devemos tomá-la ponto por ponto, deixando que a imaginação se apodere vividamente de cada cena, em particular das cenas finais de sua vida terrestre. This is good counsel. Este é um bom conselho. Every day, Cada dia we should be studying the life of Christ, deveríamos estudar a vida de Cristo, especially the last few days of his experience. em especial os últimos dias de sua experiência aqui na Terra, Because he suffered all of that porque ele sofreu tudo aquilo for us. por nós. Like I said last night, Como eu disse na noite passada, less YouTube, menos YouTube, more time studying for ourselves. mais tempo estudando por nós mesmos. Amen. The time that we have before the middle of the day, E no período anterior ao intervalo que nós tivemos, let's study a little bit about confession. estudamos um pouco sobre confissão. Ellen White says this. Então, agora vamos estudar na segunda metade sobre confissão. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 300. É uma vergonha pecar, mas sempre uma honra confessar o pecado. Remember this. Lembra disso. Celular para eu vou registrar isso agora. It is an honor to confess your sin. É uma honra confessar o seu pecado. Never feel embarrassed to say to God, Nunca se envergonhe, tenha vergonha de dizer a Deus, I sinned. eu pequei. And if that's not enough, E se não for suficiente, here it is again. olha aqui de novo. Conquanto seja uma desgraça pecar, não é vergonhoso, mas uma honra confessar a alguém seus pecados. Amen. Amém. When I learned this, Quando eu aprendi isso and I learned the character of God, e aprendi a respeito do caráter de Deus, I stopped being afraid to confess my sins. eu parei de ter medo de confessar os meus pecados. For many years, I thought he was like my earthly father. Por muitos anos eu pensei que ele era o meu pai celestial. Terreno. Meu pai terreno, perdão. When I confessed my sins to my dad, or my errors to my dad, Quando eu confesso os meus pecados ao meu pai, oh,
Cinta. Ah, vem a correção, né? A correção. O minha mãe, colher de madeira. Minha mãe. And so I grew up afraid to confess my sins to my Heavenly Father. Então eu cresci com medo de confessar os meus pecados ao meu Pai Celestial, Because I thought He was going to punish me. porque eu pensava que Ele iria me punir. He sent His Son Ele enviou o seu Filho to reveal to us His true character. para revelar a nós o seu verdadeiro caráter. When Philip asked Him, Quando Felipe pediu a Cristo, show us the Father, mostra-nos o Pai, Christ was very sad. Cristo ficou muito triste. He said, have I been so long with you, Ele disse, eu tenho estado com vocês por tanto tempo and you do not know me? e vocês ainda não me conhecem? If you have seen me, Se vocês me veem, you have seen the Father. vocês veem o Pai. Christ did not come to this earth to reveal Himself. Cristo não veio a este mundo para revelar a Ele mesmo. He emptied Himself. Ele esvaziou-se de si mesmo. And it was the Father who inhabited in Him E era o Pai que habitava nele and worked in Him e operava por intermédio dele and spoke through Him. e falava por meio de Cristo. And when we study the life of E Christ, quando nós estudamos a vida de Cristo, His love seu amor, for sinners, o seu amor pelos pecadores, we know that when we see our sinfulness, nós sabemos que quando vemos a nossa pecaminosidade, we are not afraid of Him. nós não temos medo dele. We know He will receive us, Nós temos a convicção de que ele nos receberá. but we are afraid of the Father Mas nós temos geralmente medo do Pai, because we do not understand porque nós não compreendemos that Christ came to reveal the character of the Father. Cristo veio para revelar o caráter do Pai. What we see in the life of Christ O que nós vemos na vida de Cristo is love and His patience. é seu amor e sua paciência. That is your Heavenly Father. É exatamente assim que é o seu Pai Celestial. And when He told the story of the prodigal son, Quando ele contou a parábola do filho pródigo, and the father would go out every day waiting for his son, em que o pai ia todos os dias ali na estrada esperar pelo seu filho, Christ is illustrating our Heavenly Father. Cristo está ilustrando o nosso Pai Celestial. There is a text Há um texto that I didn't have time to share in our study on repentance. que eu não tive tempo de compartilhar no estudo sobre arrependimento, But I'm going to share it anyway. mas vou compartilhar de qualquer forma em Sofonias 3,17, que diz o seguinte: o Senhor teu Deus, no meio de ti é poderoso, Ele salvará e se deleitará em ti com alegria. Ele descansará em seu amor e se alegrará em ti com cânticos. This is talking about our Heavenly Father. Isso está se referindo ao nosso Pai Celestial. When we repent, Quando nós nos arrependemos, our Heavenly Father sings. o nosso Pai Celestial canta, louva. Desejado de todas as nações. O desejado de todas as nações, 590, aproxima-se do Pai, em quem há alegria a cada pecador que se arrepende, que sobre ele se regozija com cânticos. E canta. Amen. Amém? I always wanted to hear the angels singing. I always wanted to Eu hear estava concentrada, I'm sorry. Eu estava pensando. Foi boa essa. Eu gostaria de estar aí, prestando atenção. Could you say that again, I please? always wanted to hear the angels singing. Eu sempre quis ouvir os anjos cantando. But after learning this, Mas depois de aprender isso, I want to hear what the Father sounds like when He sings. eu comecei a ter o desejo de ouvir como é a voz do Pai quando Ele canta. The very author of music. O próprio autor da música, do louvor. Can you see how much God cares about us? Conseguem perceber o quanto Deus se importa conosco?
when we repent, Quando nós nos arrependemos, He will not punish us. Ele não nos pune. He sings because He's so happy Ele louva porque Ele está muito feliz. that we are willing to recognize our fault. E Ele está desejoso de reconhecer Our fault. a nossa... de entender... I'm sorry, eu perdi. He sings because He's so happy that we are willing to recognize our fault. E Ele canta porque Ele está tão feliz, porque nós estamos dispostos e desejosos de reconhecer a nossa culpa. Many times we get confused. Muitas vezes nós ficamos confusos. When we sin, Quando nós pecamos, there are consequences. há consequências. And God doesn't take away those consequences. E o Senhor Deus não elimina as consequências. But when we suffer those consequences, Mas quando nós sofremos as consequências, we think that God is punishing us. nós pensamos que é Deus nos punindo. E não é isso. It's just the consequences. É somente as consequências. And He is with us in that suffering. E Ele está conosco naquele sofrimento. And so for the third time, Então, pela terceira vez, let's read this. vamos ler isso. É uma honra confessar um erro, tão logo seja discernido. In the very moment No exato momento the Holy Spirit reveals to you your sin, que o Espírito Santo revela a você o pecado, confess it. confesse. Don't be afraid. Não tenha medo. And if we will do that, E se nós fizermos isso, 1 John 1 verse 9. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Amém. Can God lie? Deus pode mentir? And this is His promise. Essa é a sua promessa. If we will confess Se nós confessarmos with sincerity com sinceridade that we sin, que nós pecamos, God will forgive us. Deus nos perdoará. Jeremiah 3:13. Jeremias 3, 13. Somente reconhece tua iniquidade, que tu transgrediste contra o Senhor teu Deus, e estendeste os teus favores para os estranhos, sob toda a árvore verde. Vós não obedecestes a minha voz, diz o Senhor. He says, only recognize your iniquity. Ele diz, somente reconhece a tua iniquidade, That you have transgressed. que tu transgrediste contra o Senhor teu Deus. And when we do that, E quando nós fazemos isso, God fulfills His promise. o Senhor Deus cumpre sua promessa. Confession A confissão is very simple. é muito simples. The very root meaning of the word A raiz, a palavra original, a raiz da palavra confessar is to say the same thing. é dizer a mesma coisa. É isso que significa. So the Holy Spirit comes to us Então, o Espírito Santo vem até nós and He says, e ele diz, this is sin. isso aqui é pecado. We say, Nós dizemos, yes, it is. sim, é pecado. That is confession. Isso é confissão. We see this in the example of David. Nós vemos isso no exemplo de Davi. He had committed adultery Ele havia cometido adultério and he had committed murder. e ele também havia cometido assassinato. And for some time, E por algum tempo, he was not willing to acknowledge his transgression. ele não estava disposto a reconhecer a sua transgressão. He was trying to hide it. Ele estava tentando escondê-la. Until one day, Até que um dia, the prophet Nathan came to him. o profeta Natã chega até ele. And through a story, E por meio de uma parábola, David recognized his guilt. Davi reconhece a sua culpa.
Segundo Samuel. 2 Samuel 12, 13. E Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: o Senhor também pôs de lado o teu pecado, tu não morrerás. David confessed. Davi confessou. He said, yes, Ele disse: sim, I have sinned against the Lord. eu pequei contra o Senhor. And immediately, E imediatamente the prophet said, o profeta disse: the Lord has put away your sin. o Senhor pôs de lado o teu pecado. When we confess our sin, Quando nós confessamos os nossos pecados, we must be very specific. nós precisamos ser muito específicos. It is very common É muito comum that we hear in the church que nós escutamos na igreja the prayer. a oração: God, please forgive us for our sins. Senhor Deus, por favor, nos perdoe dos nossos pecados. This prayer Essa oração has no value. não tem valor. God will not answer that prayer. O Senhor Deus não responderá a esta oração. Which sins? Que pecados? Quais pecados? We must be specific. Nós devemos ser específicos. Ellen White, Steps to Christ. Ellen White diz o seguinte em Caminho a Cristo: a confissão verdadeira sempre tem um caráter específico e reconhece cada pecado em particular. Esses pecados podem ser do tipo que devem ser levados unicamente a Deus. Podem ser erros que precisam ser confessados àqueles que sofreram a ofensa. Ou podem ter um caráter público, devendo então ser confessados em público. Mas toda confissão deve ser objetiva e direta, reconhecendo os pecados dos quais somos culpados. Remember this. Lembrem-se disso. Specific. Tem que ser específico. When we ask God to forgive our sins, Quando nós pedimos a Deus que Ele perdoe os nossos pecados, we must acknowledge a particular sin. nós precisamos reconhecer aquele pecado em específico. Now I want to show you something very interesting. Agora eu gostaria de compartilhar algo muito interessante com vocês. How far does God's judgment go? Até que ponto vai o juízo, o julgamento de Deus? Quote here from Ellen White. Uma citação de Ellen White, no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 5. A lei de Deus alcança os sentimentos e os motivos, assim como os atos externos. Ela revela os segredos do coração, lançando luz sobre coisas antes enterradas na escuridão. Deus conhece cada pensamento, cada propósito, cada plano, cada motivo. Os livros do céu registram os pecados que teriam sido cometidos se houvesse a oportunidade. Deus levará toda a obra a julgamento, assim como todo segredo. Did you see that? Os livros do céu registram os pecados que teriam sido cometidos se houvesse oportunidade. Misericórdia. Yeah, misericórdia. What is registered in those books? O que está registrado naqueles livros? What would we have done O que nós teríamos feito if we had the opportunity? se nós tivéssemos tido a oportunidade? Meu Senhor. We're very quick to judge and condemn others. Nós somos muito rápidos em julgar e condenar outros. And we say, E nós dizemos: if I was in their situation, se eu estivesse na situação daquela pessoa, I would not have done that. eu não teria feito aquilo. Oh, my friend, Oh, meus amigos, do you want God to test you? vocês gostariam que Deus os testasse? The fact may be O fato pode ser that if you're in their situation, que se você estivesse naquela situação, you would do even worse. vocês teriam feito inclusive ainda pior. God saves us from many opportunities.
O Senhor Deus nos salva de muitas oportunidades. And there are many things that we do not do E se há muitas coisas que nós não fazemos, because we are afraid of the consequences. é porque nós estamos com medo das consequências. But if there were no consequences, Mas se não houvessem consequências, we would do it. nós faríamos, praticaríamos. And I know E eu sei that as a human being, que há um ser humano there are times when we look at others que, como ser humano, que há vezes que nós olhamos para os outros and we see them doing what they're doing, e nós os vemos fazendo o que eles estão fazendo and we think, e nós pensamos, I would love to do that, eu gostaria tanto de fazer aquilo, but I can't because of the consequences. mas eu não posso fazer por causa das consequências. Interesting, isn't it? Isso é bem interessante, não é? Gálatas 5. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade e ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Did you see the word there? Vocês viram a palavra Da. da carne? There is no flesh of a worldling. Or a worldling. Aham. Não existe. Those who are out there Aqueles que estão lá fora have the same flesh as us here. têm a mesma carne que nós aqui. There is no difference in the flesh. Não há diferença na carne. There is no difference in this respect between the flesh of a man and a woman. Não há, a esse respeito, não há diferença entre a carne de um homem e de uma mulher. There is only one flesh. Só há uma carne. We all have it, Todos nós a possuímos. and this is its works. E aqui estão as palavras. Works, obras. These Aqui are its estão works. as obras da carne. In other words, Em outras palavras, we all have the same potential. todos nós temos o mesmo potencial. We forget that. Nós esquecemos isso. And we condemn others, E nós condenamos os outros. saying that, no, I wouldn't do what they did. Não, dizendo, não, eu não vou fazer, eu não faria o que eles fizeram. Oh, my friends. Oh, meus amigos. We have a saying in English. Existe um ditado em inglês: Never judge a man nunca julgue o homem until you have walked a mile in his shoes. até que você tenha caminhado por uma milha usando os seus próprios sapatos, nos seus sapatos. If we were in the same situation, Se nós estivéssemos na mesma situação, we might do the same thing. provavelmente faríamos a mesma coisa, Or even worse. ou até pior. So we have to stop judging Então nós precisamos parar de julgar and criticizing. e de criticar. Our brother talked about a fasting of criticism. Nosso irmão falou sobre o jejum da crítica, de murmuração, For 7 days por 7 dias or 40 days. ou 14 dias. My friends, this needs to be for the rest of our life. Meus amigos, isso deveria ocorrer pelo resto das nossas vidas, Because we are no better than anyone else. porque nós não somos melhores do que ninguém. No better than anyone else. Não somos melhores que ninguém. When we see others falling into a terrible sin, Quando nós virmos alguém caindo em um grave pecado, we need to recognize that we have the same potential. nós precisamos reconhecer que nós temos o mesmo potencial de praticar a mesma coisa. And instead of condemning them, E ao invés de condená-los, we should pray. deveríamos orar. Oh Lord, Ó Senhor, that is me without you.
aquele ali sou eu sem o Senhor. I would do the same. Eu faria exatamente a mesma coisa. Even worse, E até pior, if it wasn't for your grace. se não fosse pela tua graça. We must remember this. Nós precisamos lembrar disso. There is only one flesh. Só existe uma carne. Romanos 2:1. Romanos 2, verso 1. Portanto, tu és indesculpável, ó homem, qualquer um que julgas. Pois no que te julgas, tu julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas fazes as mesmas coisas. Maybe not in act, Talvez não em atitudes, but many times we do it in heart. mas muitas vezes nós as praticamos no coração. I would if I could, Eu praticaria se eu pudesse, but I'm afraid of the consequence. mas eu tenho medo das consequências. May God give us a new heart Que o Senhor possa nos dar um novo coração, that has Amém. no desire to do what. que não tenha nenhum desejo de fazer essas coisas. Do not be quick to judge others. Não seja tão rápido em julgar os outros. Desejado. O desejado de todas as nações. Em suas promessas e advertências, Jesus se dirige a mim. As experiências relatadas na palavra de Deus devem ser minhas experiências. Oração e promessa, preceitos e advertências pertencem-me. When you open the Bible, Quando você abrir a Bíblia, abre a Bíblia, put yourself in the place of whatever character you are reading. coloque a você mesmo no lugar de cada personagem da Bíblia que você está lendo. Whoever they are, Quem quer que seja o personagem da Bíblia, whatever they did, o que quer que eles tenham feito, put yourself in that person. coloque a você mesmo ali, naquele lugar. Those warnings are for you, Aquelas advertências são para você. and those promises E aquelas promessas are for you. são para você também. Until we recognize Até que nós reconheçamos our true condition nossa verdadeira condição. and our true potential, E também o nosso verdadeiro potencial. we will continue to exalt ourselves. Até que isso aconteça, continuaremos a exaltar a nós mesmos. But when we are willing to confess Mas se nós estivermos desejosos de confessar that we are no better than anyone que else, nós não somos melhores do que qualquer outra pessoa, then God can start to work with us então o Senhor Deus pode começar a trabalhar conosco and give us that new heart. e nos dar um novo coração. Christ told a story especially for those that thought they were better than others. O Senhor Jesus Cristo contou uma história específica para aqueles que pensam que são melhores do que outros. E ele falou esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, que eles eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto de pé, assim orava consigo mesmo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, extorsionários, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto eu possuo. Have you ever thought that? Você já pensou sobre isso? Oh, thank you, Lord, that I'm not like them out there. Ó Senhor, já pensou dessa forma? Ó Senhor, muito obrigado porque eu não sou como os que estão lá fora. The publican, O publicano. E o publicano, estando de pé de longe, não queria levantar seus olhos ao céu, mas batia sobre o seu peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. he went home justified. Ele voltou para casa justificado. The Pharisee O fariseu justified himself. justificou a si mesmo. In the majority of translations, Na maioria das traduções, there is a word missing. há uma palavra que está faltando. De misericordia de mim, oh pecado.
This was the actual prayer of the public. Essa foi a verdadeira oração do publicano. Oh, pecador. O pecador. He did not consider himself as one sinner among many. Ele não considerava a si mesmo como sendo um pecador entre outros pecadores. He saw himself Ele viu a si mesmo as the como pecador. o pecador. A little statement from Wagner. Aqui tem uma citação de Wagner, na publicação nossa, Adventista do Sétimo Dia, The Present Truth, que diz assim: a tradução literal da oração do publicano é: Deus, tenha misericórdia de mim, o pecador. Veja a margem da versão revisada, né, que é a American Standard Version, né? Isso apresenta o contraste mais marcante com a oração do fariseu, que via os pecados de todos, exceto os seus próprios. O publicano via a si mesmo como o único pecador. Essa é a característica da verdadeira convicção de pecado. Aquele que aprendeu com o Senhor se verá como um pecador tão grande que não conseguirá imaginar outra pessoa tão ruim quanto ele. We need to arrive at this point. Nós precisamos chegar a este ponto. When we arrive at this point, Quando chegarmos a este ponto, we will begin to have peace in the church. Será o princípio de termos paz na igreja. But while we continue to exalt ourselves Mas enquanto continuarmos a exaltar a nós mesmos and to think that we are better than others, e pensar que nós somos melhores do que os outros, we will never ever have unity. nós nunca teremos unidade. Never. Nunca. When we really see who we are, Quando nós realmente vermos quem nós somos, we cannot point the finger at others. nós não podemos mais apontar o dedo para os outros. We cannot criticize others. Nós não podemos criticar os outros. Cannot condemn, Nós não podemos condenar os outros, because I porque eu am worse than them. sou pior do que eles. Eu am worse than you. sou pior do que você. The great Apostle Paul, O grande apóstolo Paulo, the great prophet Apostle Paul, o grande profeta apóstolo Paulo, who in vision had been to heaven, que em visão foi até o céu was used by God for the conversion of many people. e que foi usado por Deus para a conversão de muitas pessoas, How did he consider himself? como ele considerava a si mesmo. Primeira letra de Timóteo. 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amém. May God give us the same mentality that Apostle Paul had. Que o Senhor Deus possa nos dar a mesma mentalidade do apóstolo Paulo. And when our focus is on Christ and Him crucified, E quando o nosso foco é em Cristo e nele e ele crucificado, we will not exalt ourselves. nós não exaltaremos a nós mesmos. It will be impossible. Vai ser impossível que isso aconteça. All that we will want to do Tudo que nós vamos querer fazer is exalt Christ. é exaltar Cristo. There will be no exaltation of some preacher. There will be no exaltation of a preacher. Não haverá então exaltação também de nenhuma outra criatura. Não. Predicador, preacher. O pregador Another person, ou outra pessoa, a brother or a sister. um irmão ou uma irmã, It will be Christ. será apenas Cristo. We can learn from others. Nós podemos aprender por meio de outras pessoas. But God's true servants
Mas os servos verdadeiros de Deus will not attract attention to themselves. não atrairão atenção para si mesmos. They will point the people to Christ. Eles conduzirão as pessoas a Cristo. They will exalt. E eles exaltar, de forma que eles também possam exaltar a Cristo. Because there is no other way of salvation. Porque não há outra forma de salvação. How much time do we have left? 10 minutes. 10 minutes. Then I do not have time. Uhum. Okay. There was something else that I wanted to share with you, Há algo mais que eu gostaria de compartilhar com vocês, but right now we don't have time. mas agora não temos tempo. I want to show you something a little bit more about repentance then. Eu gostaria então de mostrar mais um detalhe a respeito de arrependimento. Part of my own experience. Parte da minha própria experiência. As I said a moment ago, Como eu disse há um momento atrás, when God forgives us, quando Deus nos perdoa, He doesn't take away the consequences. Ele não retira as consequências. Sometimes. Algumas vezes, But normally, mas normalmente Ele não retira as consequências. because that's the way He disciplines us. Porque é a forma dele nos disciplinar. We don't want to suffer again. Nós não queremos sofrer de novo. We don't want Christ to suffer again. Nós não queremos que Cristo sofra de novo. And so He permits the consequences. Então Ele permite as consequências. And many times, E com frequência, because of those consequences, por causa destas consequências, we are tempted to think that God has not forgiven us. nós somos tentados a pensar que Deus não nos perdoou. Or maybe we might even doubt our repentance. Ou podemos até mesmo duvidar do nosso próprio arrependimento. So how can we know if our repentance is genuine? Então, como podemos saber se o nosso arrependimento é verdadeiro, é genuíno? We will recognize Nós reconheceremos, that we deserve the consequences. que nós merecemos as consequências. We will not try to escape those consequences. Nós não tentaremos escapar das consequências. We will open our hearts. Nós abriremos o nosso coração We'll say yes. e diremos sim, I deserve this. eu mereço isso. Even if it is eternal punishment. Mesmo que seja a punição eterna. The truly repentant person will say, I deserve this. A pessoa verdadeiramente arrependida dirá, eu mereço isso. They will not try and avoid those consequences. A pessoa não tentará evitar as consequências. There's a beautiful text here. Há um lindo texto aqui bíblico em Miqueias 7. Não te alegres, ó inimiga minha, a respeito de mim. Quando eu cair, me levantarei. Quando me sentar em trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a indignação do Senhor, porque pequei contra Ele, até Ele pleitear a minha causa e executar o meu julgamento. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Amém. Amém. I will bear the indignation of the Lord. I couldn't hear, sorry. I'm reading. Sofrerei. Eu sofrerei a indignação do Senhor, Because I have sinned against him. porque eu pequei contra Ele. I will not try and run from this experience. Eu não tentarei fugir desta experiência. When I had to meet the consequences of my failures, Quando eu tive que enfrentar as consequências das minhas falhas, there were people houve pessoas in the church na igreja who I looked up to as my spiritual guides. que eu as considerava como os meus guias espirituais, orientadores espirituais. They came to me Eles vieram até mim and they said, e disseram, Cameron, Cameron, you don't have to suffer this. você não tem que sofrer isso.
You can run away. Você pode fugir disso. I said, no, E eu disse, não, it's my fault. é a minha culpa. I can't blame anyone else. Eu não posso culpar ninguém. I have to suffer. Eu tenho que sofrer. And it hurt. It hurt. E isso dói. And I reached a point where I did not think I could continue. E chegou a um ponto em que eu pensei que eu não pudesse mais continuar. And I said to a friend, E eu disse a um amigo, I'm not going to run from this experience. eu não vou fugir desta experiência. If there is something that some other person can learn Se há algo que alguma outra pessoa possa aprender from my experience, a partir da minha experiência, even if I die, mesmo que eu morra, I do not want others to make the same mistake that I made. eu não desejo que outros cometam os mesmos erros que eu cometi. And I'm here today E então eu estou aqui hoje because God pulled me out of that pit. porque o Senhor Deus me salvou, me retirou de Me posso. do poço, de um poço profundo. Because I chose not to run from the consequences. Porque eu escolhi não fugir das consequências. And this scripture was so encouraging to me. E esse trecho da Bíblia, das Sagradas Escrituras, foi tão encorajador para mim. It was my prayer. Era a minha oração. I felt like I was wrestling with Jacob. Eu I mean, senti, like Jacob wrestling with the angel. eu senti como se eu fosse como Jacó lutando contra o anjo. It was all my fault. Era tudo a minha culpa. But I wanted to learn Mas eu queria aprender who God really is. quem Deus realmente é. I wanted to know His true character. Eu queria compreender o seu verdadeiro caráter. And when I was there in the bottom of the pit, Então, enquanto eu estava lá no fundo do poço, we hear many stories about people finding themselves in the bottom of the pit. nós escutamos muitas histórias a respeito de pessoas que já estiveram no fundo do poço. And they tell how they saw Christ reaching down to pull them out. E nós vimos os seus relatos relatando como Cristo estendeu a mão para elas ali no fundo do poço. I thank God for their experience. Eu agradeço a Deus por essas experiências. Mine was a little different. Mas a minha foi um pouco diferente. I found Christ in the pit with me. Eu encontrei a Cristo no poço, lá no fundo do poço, junto comigo. Just when I thought that God had abandoned me because of my sins, Exatamente no momento em que eu pensei que Deus havia me abandonado em decorrência dos meus pecados, I discovered eu o descobri. that through His Son, Eu descobri que por meio do seu filho, He was there with me. ele estava lá comigo. And when I first realized that Christ was with me in my experience, E quando foi a primeira vez que eu percebi que Cristo estava comigo ali na minha experiência, I got very angry. eu fiquei com muita raiva. Why are you here? Por que o Senhor está aqui? It's not your fault. Não é sua culpa. Why should you have to suffer? Por que o Senhor deveria sofrer? And He said to me, E ele me disse, I'm not going anywhere. eu não vou a lugar nenhum. I said, no, get out. E eu disse, não, saia. It's not your fault. You should not have to suffer this. Não é a sua culpa. O Senhor não deveria estar sofrendo isso. And He said, I'm not going anywhere. E ele disse, eu não vou a lugar nenhum. The consequences of my actions, As consequências das minhas ações, He chose to suffer with me. ele escolheu sofrer junto comigo. And there, E lá, I made a most precious experience with Christ. eu tive as experiências mais preciosas com Jesus Cristo. And He broke my heart. E ele quebrou o meu coração. And I found a new purpose in my life. E eu encontrei um novo propósito na minha vida. To help others to discover how great God's love is for them.
que é ajudar outros a descobrir quão grande é o amor de Deus por eles. Amém. But if I had run from my experience, Mas se eu tivesse fugido da minha experiência, I never would have found that light in my darkness. eu nunca teria encontrado essa luz In my darkness. In las trevas. nas trevas em que eu estava. My friends, Meus amigos, that is where you will find Jesus Christ. é lá que você vai encontrar Jesus Cristo. In the bottom of the pit No fundo do poço, that you have dug for yourself. que você cavou para si mesmo. Let the Holy Spirit show you who you are. Permita que o Espírito Santo mostre quem você é. Show you what you have done. Mostre, revele o que você fez. Show you the problems that you have created for Permita yourself. que Ele lhe mostre os problemas que você criou para si mesmo. And when you realize E quando você perceber how deep your hole really is, quão profundo este buraco realmente é, you will find Jesus. você encontrará Jesus. And you will be amazed. E você vai ficar maravilhado. Me? Eu? He is with me. Ele está comigo After everything that I have done? depois de tudo que eu fiz. How? Como? The great God. O grande Deus, The holy God. o Deus Santo, Suffers with me. sofre aqui comigo. The very problems that I've caused. Os problemas das nossas escolhas, as consequências, os problemas que eu causei. My friends, Meus amigos, do not be afraid of the work of the Holy Spirit. não tenham medo da obra do Espírito Santo, It's because He loves you. porque Ele ama você. Amém. And it is an honor to confess your sins E é uma honra confessar os pecados, the moment God reveals anything. exatamente no momento em que Deus os revela a você. The Holy Spirit will go deeper and deeper into your heart. O Espírito Santo irá cada vez mais fundo no seu coração. He has a lot to show us all. E há muito que revelar a todos nós. And we will not exalt ourselves. E nós então não exaltaremos a nós mesmos. We cannot. Nós não podemos exaltar a nós mesmos. It will be Christ Será Cristo and Him crucified e Ele crucificado will be the theme of our life. que será o tema de nossa vida. We will continue in the afternoon. Nós continuaremos à tarde. Shall we have a word of prayer? Vamos orar? Our Father in heaven, Nosso Pai Celestial, again we come before you upon our knees. mais uma vez nos ajoelhamos diante do Senhor. What a privilege we have Que privilégio nós temos to call you our Father. de chamar o Senhor nosso Pai. We do not deserve this No. privilege, Nós não merecemos este privilégio, but thank you, Father, mas obrigado, Pai, that you consider us as your children. que o Senhor nos considera os seus filhos. We are so ignorant and so weak, Nós somos tão ignorantes e tão fracos, and so full of our own selves, e nós somos tão cheios de nós mesmos, and yet you look upon us with pity. e ainda assim o Senhor olha para nós com compaixão And love, e amor. even though we are so wicked. E muito embora sejamos tão maus, Heavenly Father, Pai, we do not know how you can love us so much, nós não sabemos como o Senhor pode nos amar tanto, but we thank you that you do. mas nós agradecemos que o Senhor nos ame. We thank you that you are not like us, Nós agradecemos que o Senhor não é como nós, because we cannot love the ugly. porque nós não podemos amar The ugly. o que é feio.
Heavenly Father, Pai, please may you break our hearts por favor, quebre o nosso coração, so that we may truly appreciate what you've done for us through your Son. para que nós possamos verdadeiramente apreciar o que o seu Filho fez por nós. Amém. We want to be truly grateful Nós queremos ser verdadeiramente agradecidos. Amém. for your love, Pelo seu amor, for your patience. pela sua paciência. Amém. Heavenly Father, Pai Celestial, continue to speak to us. continue a falar conosco, You know our hearts em nossos corações, individually. individualmente. Amém. Even though we hear the words of the speaker or the translator, Muito embora escutemos as palavras do orador ou da tradutora, we pray, Father, that it is the voice of your Holy Spirit that we will hear speaking to us personally. nós oramos, Senhor, que seja a voz do Teu Espírito Santo falando para nós individualmente. Amém. Human words are so imperfect, As palavras humanas são tão imperfeitas, but we ask that your impressions upon our hearts by the Holy Spirit mas nós pedimos que as impressões em nossos corações feitas pelo Espírito Santo will be precisely what we need. sejam precisamente tudo o que precisamos. That when we leave this place, De forma que quando deixarmos este lugar, we may leave with a determination to have a new experience with you. possamos sair daqui com a determinação de ter uma experiência pessoal com o Senhor. That we will be willing to start again Que nós estejamos desejosos de estudar novamente and to build upon the rock of Jesus Christ. a fim de construirmos sobre a rocha que é Jesus Cristo. That He will be the center of our life. Que Ele seja o centro de nossa vida. Please help us, Father, Por favor, nos ajude, Pai, because we cannot do this without your help. porque não podemos fazer isso sem o Senhor. May you continue with us this day. Possa o Senhor continuar conosco neste dia And may the seventh day truly be a blessed day. e que este 7º dia seja realmente um dia abençoado. In the name of Jesus we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém.